Obrigada pela presença de todo mundo. Agora a gente vai dar início ao debate depois da exibição do filme Os Muckers. Mucker, né? O artigo no plural Mooker. e o É, filme e o Mucker é no singular, né? é. Então, obrigada pela presença mais uma vez, Wodanski, aqui com a gente no Cineclube da Casa Stefan Zweig, em parceria com o Cineclube Raul Lopes. Luiz Acla também está aí com a gente hoje para mediar. Ontem todo mundo falou que estava morrendo de saudade do Acla também. E parabéns pelo seu filme, Bodansky, eu não tinha assistido. É uma ficção e você co-dirigiu com Wolf Gauer, né? É um filme É. teuto brasileiro de 1978. Obrigada pela presença, Bodansky. Obrigado a vocês. E Oh, pronto. Maravilha! Ah, Aquila, tudo bem? Só falta ver você aí, tudo agora. bom? O som a gente já tem. Agora a gente está Aí, ouvindo. Jorge, Oi. como é que você vai? Tudo bem, e você? Eu estou bem feliz com o seu filme. Uhum. Conseguiu ver o filme? Claro, eu só vou querer falar uma coisa, Jorge, eu revi Iracema, e que eu não via desde a época, né? É um monumento, rapaz. Que coisa forte, bonita, adequada, perfeito. Foi muito bom ter visto. Nessa homenagem que fizeram ao Orlando Senna. Ah, sim. Uhum. É uma cópia restaurada, né? Tá com um som muito Perfeito. bom. É. Uhum. Não, É. e a qualidade Uhum. da abordagem e é, é uma abordagem que tem um frescor, especialmente para aquela época, né? Quer dizer, é uma maneira não machista de encarar a prostituição, encarar a mulher e tudo, é muito bonito. Que bom. Uhum. Então, Lília, qual foi a pergunta? Uhum. Isso, comentar a sua escolha da gente assistir esse filme hoje, que a gente escreveu o projeto da Mostra Crônicas do Trabalho, e aí você tinha comentado desse filme, né, do Aham, Os Booker, né, para a gente é. assistir hoje. E aí a gente finalizou com esse filme, né, para comentar, passando no mês do trabalho, né? Eu gosto muito desse filme, que além de ser sobre tolerância ou intolerância religiosa, ele é sobre formas diferentes de lidar com o trabalho, né? Expectativas diferentes do trabalho. Quer dizer, a sensação que eu tinha é que os mucas viam no trabalho uma possibilidade de aproximação comunitária, né? Não era uma maneira tão mercantil, né? Ou tão voltada para a moeda, né? E mais para os ganhos comunitários, né? E isso irritava muito os outros. É incrível, porque, na verdade, eles foram perseguidos porque eles eram diferentes. É. Uhum. O desentendimento do outro. Né? Então, eu acho que é muito apropriado para o trabalho, para ver que o trabalho é uma coisa que tem várias versões, várias interpretações. É isso. Uhum. Eu vou contar rapidamente como é que eu cheguei a fazer esse filme, né? Junto com o Wolfgang, nós tínhamos uma produtora na Alemanha, produzíamos filmes didáticos para um órgão do governo alemão e fizemos alguns anos já trabalhando junto e caiu nas nossas mãos um artigo do Estado de São Paulo falando do episódio dos Muckers, que a gente não tinha ideia dessa história. E aí o Wolf é alemão e ele é da Floresta Negra, do Hunsrück, da mesma região de onde são os Mucker, onde eles imigraram no final do século XIX. Aí o Wolf pesquisou na biblioteca de Munique e achou um livro do padre Schupp, que era um padre luterano, que fez um livro falando mal dos Muckers. Quer dizer, ele fez um livro contra os Muckers, mas foi a nossa fonte para conhecer a história dos Mucker. Aí nós fomos para o Rio Grande do Sul e começamos a conversar com as pessoas e havia um mal-estar muito grande, porque a palavra mucker, na época, era xingamento. Quer dizer,
quando você queria debochar de um alemão, ou dizer esse cara é muito religioso, o Mucker, na realidade, quer dizer o excesso de religião. Então, o Mucker virou um palavrão, né, nessa região lá de Campo Bom, Sapiranga, Novo Hamburgo. E era muito difícil, as pessoas tinham vergonha, né? Não falavam, não, não, nós não temos nada a ver com os Muckers, isso é uma história que acabou. E aí, pouco a pouco, conversando com eles em alemão, eles foram criando confiança e começaram a contar, não, não, a minha família é Mucker, minha tia foi, não sei quem foi. E foram se abrindo e contando as histórias, né, que estavam na família. E nos anos 70, ainda os mais velhos só falavam alemão. Na realidade, não é nem alemão, é um dialeto do alemão, é um dialeto chamado Hunsrück, que já na Alemanha não se fala mais, quer dizer, ele ficou retido aqui no Brasil, assim como outros dialetos alemães de outras regiões, né? E nós começamos a montar essa história a partir do relato deles. Eles fizeram a cenografia, foram eles que escolheram os objetos, eles escolheram que personagem eles queriam ser, né? E o Wolff criou essa história a partir dos relatos deles, né? E foi assim que a gente começou a montar esse filme. E nós precisávamos, a Jacobina tinha que ser uma atriz, não tinha jeito, né? E a gente achou, por sorte, no Teatro de Arena de Porto Alegre, a, a atriz que fez a Jacobina, agora esqueci o nome, da Marlise Saueressig, que era da região, né? Ela era uma muca e ela falava o alemão com dialeto perfeitamente. Então foi ideal, né? Quer dizer, tivemos um, um, um elenco ideal. Aí mais uma vez eu convidei o Perey para fazer uma ponta, me deu muito trabalho. O José Ligoy também aparece. Mas fora esses dois ou três atores, todo o pessoal são da região, não são atores, né? Como é que você faz para não atores atuarem? Porque eles atuam, né? Em primeiro lugar, você tem que dizer para eles não atuarem, né? Você tem que dizer, seja Aham, você mesmo, né? Não, não, sei. porque tem assim, se eles tentam atuar, aí fica horrível, né? Então você Uhum, tem que criar uma confiança para eles se comportarem normalmente, falarem como eles costumam falar e não tentar bancar uma coisa que eles não são, né? sei. Normalmente, a gente não fala nada, mas como era um filme trabalhado, eram situações que a gente criou e tinham que ser construídas, a gente trabalhou isso com eles, né? A gente ensaiou, falou, não, vocês falam do seu jeito de falar, como você falaria, como você contaria essa história para gente, entende? Então, isso foi muito bem trabalhado e eles responderam muito bem a isso, né? Uhum. Ah, sei. Sei. E tinha também uma coisa interessante, naquela época, não tinha televisão naquela região, porque poucos tinham luz elétrica. E não falavam português, então não assistiam televisão, não tinha influência das novelas, né? E isso Ah, ajudou muito. É, eles não tinham padrão de atuação, né? eles não tinham o padrão da novela, não assistiam novela porque Eles, não falavam a língua, né? Uhum. eles não falavam português? Grande parte não falava ou falava mal português, né? Os mais E, velhos não e a, falavam português, não. que é a terceira geração já, né? Quarta. Agora já é quarta, acho que até quinta geração, mas é interessante que atualmente há um movimento de volta a essa língua. Ela é ensinada nas escolas lá, né? E o Sei. pessoal voltou a curtir, a preservar a língua, que é o elemento fundamental da cultura, é a língua, né? E a língua estava Claro. praticamente se perdendo porque os jovens não tinham como aprender, né? Os velhos foram morrendo, não tinham mais como ensinar a língua. Mas isso está voltando agora, né? Lá em Campo Bom, por exemplo, tem escolas que são bilíngues, né? Português e o Hunsrück. Como é o nome do dialeto? Hunsrück. Ah, Hunsrück é uma região da Alemanha, né? sei. Que é uma espécie, é uma região pobre da Alemanha. É uma região que já muito religiosa, né? As pessoas são muito religiosas, muito, lembra um pouco assim o equivalente que seria o Nordeste do Brasil, né? E a gente achou estranho como é que dentro da cultura alemã pudesse surgir um movimento messiânico assim, né? Mas Pois é, aconteceu.
Uhum. um beato, né? Uma beata, É uma história equivalente aos Messias do Nordeste, né? conselheiro e tal. É. Muito interessante. E depois que houve o filme, os remanescentes, ou descendentes dos Smookers, eles começaram a se valorizar, né? Ah, sim, inverteu, passaram a ter orgulho. Todo mundo queria ser Mooker, né? Todo mundo queria fazer parte, né? É interessante se você observar nos letreiros finais, os nomes que fizeram os papéis são os mesmos nomes, são as mesmas famílias, né? Maravilha, que incrível! E quanto tempo foi de filmagem? E a história, você pegou, você escreveu quando você foi conhecer os personagens? Não, quem Como que escreveu o foi? roteiro, o que escreveu e que recriou essa história foi o Wolff, né? O Wolff é germanista. Então, quando diz, ele pesquisou na Alemanha toda essa história, a origem deles, né? Esse linguajar deles. A gente chegou lá já com bastante informação que foi complementada pelas histórias que eles nos contavam, né? A gente preparou bem, foi várias vezes para lá, conviveu com a comunidade, foi fazendo devagarzinho. Eles foram trazer, eles queriam fazer a cenografia, eles que montaram as casas. Olha, era assim, tinha esses objetos, cada um trouxe o que ainda achou da família, até escondido no baú. E, eles participaram como se fosse uma recriação da história das famílias deles, né? Que legal! Poxa, Hoje tem um museu em São Leopoldo, né, que todos os objetos que foram usados nos filmes, as roupas, eles mesmos costuraram as roupas, estão todas nesse museu lá. Que eu não sei, não tenho informação se com a inundação que teve ano passado o museu foi atingido ou não. Eu fiquei, eu não consegui saber. Uhum. Você não manteve contato com eles, assim, de vez em quando? É? Você não manteve um contato ocasional com essas Sim, turmas? não, mantivemos bastante. O Wolf, principalmente. E eu também, né? Até hoje, até recentemente, são os filhos, né? Dos Isso que aí. atuaram, e muitas crianças que atuaram hoje são, já são até avós, né? Eu tenho contato, sim, tenho contato com eles, sim. Morreram, grande parte já não está mais aqui, né? Mas, Jorge, é uma coisa também que eu acho curiosa, essa, você se mete em universos tão diferentes do que a gente espera, né? Ou do universo que você vem, né? Então você vai lá no terceiro milênio, para aquela coisa incrível, aquele barco, aquele político e as preocupações daquele político que você ah, passa tão bem, né? Depois Iracema, né? Quer dizer, você vive. Eu vivi aquela estrada. É. Foi lindo. Iracema foi o primeiro, né? Eu comecei, o É. primeiro longa que eu fiz como diretor junto com o Orlando Senna foi o Iracema. Mas tem isso também de uma coisa de mergulho, de, de estar dentro do assunto do documentário. Quer dizer, a impressão é que você não estava fora, você estava dentro. A Lília uma vez falou sobre várias. A Lília é a pessoa que mantém a imagem em movimento em Petrópolis, né? Uhum. E ela falou sobre várias escolas de documentário, né, Lília? Uma vez você falou sobre várias correntes de documentário, várias maneiras Uhum. de atuar, de abordar o documentário. E a sensação que eu tenho desse documentário, esse não é um documentário, mas que Iracema é um documentário que o Jorge está dentro e ele toma partido. Ah, no terceiro milênio ele não toma partido, tá? Completamente, ele é um observador que mostra aquelas coisas extraordinárias, essa criatura extraordinária que é o documentado. Mas o que você falou sobre diversas maneiras de abordar o documentário, lembra? isso, porque a gente vê que o documentário que seria um macrogênero, né? Com todas esses desafios, né, da própria realidade, a gente vê a criação de linguagem, né? O próprio Iracema, a gente tem cenas que poderiam ser ficção
e é É, documentário. Nesse Mookers também, né? Assim como teve a Batalha de Argel, a Batalha do Chile, que não os mesmos personagens que, enfim, fizeram parte da batalha, mas é como se fosse a coisa também do neorrealismo, né? Não atores locais que representam aquela realidade, né? Então são desafios, né? Dentro da própria linguagem que poderia ser que ultrapassa até, né? O que a gente pode considerar como documentário, como ficção, né? Algumas dessa relação mesmo, né? Do que é verdade, do que é a realidade, né? Mas Mas não sei, é assim como isso? Assim como na literatura, quando você lê o livro, você não pergunta o que que é real, o que não é real, né? Acho que o é, cinema, por razões outras, ele ficou com essa divisão, é documentário ou é ficção, né? Mas não faz sentido essa divisão, né? Para mim, um filme ou é um bom filme ou não é um bom filme. é Tanto faz se é verdade. documentário ou é ficção. E no caso de Iracema aconteceu uma curiosidade, porque na época, nos anos 70 havia festivais que eram de documentário e festivais que eram de ficção. Eles não aceitavam, um não aceitava ficção, o outro não aceitava documentário. E eu inscrevi o filme num e no outro, e jamais alguém questionou, esse filme é documentário, não pode ser ficção, ou vice-versa. Então, você vê como essa divisão não tem muito sentido. Ela tem um sentido em termos de produção, o documentário sempre recebe uma verba menor, mas hoje em dia não. Hoje em dia o documentário é tão valorizado quanto a ficção, tão presente, ou até mais que a ficção, tanto nos festivais quanto mesmo na sala comercial. Então, o documentário dos últimos tempos para cá, ele adquiriu um novo status, inclusive se misturando com a ficção. Ninguém hoje mais pergunta, mas é um documentário? É uma ficção? Por que essa pergunta, né? Uhum. É verdade, é verdade. É. Uhum. Ah, É, tá bom. valeu. Obrigada. A gente tem duas pessoas querendo falar aqui. A Cristina também levantou a mão. Tá bom, vamos só. Isso. Então, vamos passar para a Cristina, depois para ele. Qual que é seu nome? Cláudio, depois para o Antônio. Cristina? Boa noite, Bodança. Vocês estão me ouvindo? Porque eu estava com problema de áudio. Não, Estão não, me estamos ouvindo? ouvindo muito bem. Ah, ok. Então, boa noite, obrigada mais uma vez aqui nessa tela, no caso, na grande tela aqui com várias pessoas, oi, Áquila e todo mundo aqui. Alô, É alô. muito bom. Parabéns pelo filme, considerando que ele tem quase 50 anos e as dificuldades técnicas na época, né? Ele vai fazer 50 anos daqui a 2 anos, É. esse filme. Uhum. E imagino que não deve ter sido fácil gravar aquilo com som, etc. E Ah, trabalho de atores, como você diz, o Pereio realmente não tem postura militar ali, não, não, mas nenhuma, mas era para ser uma brincadeira, era uma ironia. é É, bom. Ele ali não, enfim, tem alguns problemas. O que eu senti um pouco assim, será que eu senti um pouco diferente esse filme dos outros teus, que são inteiramente teus, com roteiro e tudo. Eu senti nesse filme um pouco mais de um jeito alemão de contar as coisas, de uma narrativa mais alemã. E, inclusive, no começo é um pouco difícil para nós, para mim, pelo menos. Eu vi o filme lá atrás, enfim, quase 50 anos atrás, e vi agora de novo, e no começo, até você entrar na história, sem ter lido antes, previamente, é meio difícil organizar tudo até você chegar à história, quem é quem na história. Então, eu te pergunto o seguinte, como é que é essa parceria? Você acha que isso é uma narrativa alemã ou, ou é uma narrativa Bodansky? olha, é os dois, né? Porque o Wolff que escreveu o roteiro alemão, mas ele também não escreveu o roteiro sozinho, né? Ele escreveu conversando comigo, né? A pesquisa nós fizemos juntas, né? Então, e eu também, eu sou descendente de austríacos, né? Eu estudei e vivi na Alemanha, então não é uma cultura distante da minha, né? Eu acho que, não sei, como que eu disse,
não me importei com isso, entende? Eu fiz o filme na medida que as coisas foram chegando para gente, entende? E o Wolf era meu parceiro de longa data, né? Fizemos Terceiro Milênio juntos também, né? Ah, E, então, ele ele teve que interromper a participação dele, que foi mordido por um mosquito e teve que voltar para Manaus. Mas você levantou uma questão interessante, a questão do som. Nós fizemos o Smooker com o mesmo equipamento que eu fiz os filmes anteriores, Iracema, Terceiro Milênio, com som direto, 16 milímetros com som direto, que é o equipamento que se usava na época para reportagem. Como contei da outra vez, é o Jean Rouch que introduziu esse cinema chamado cinema verité, né? Cinema do réel, né? Que é com um equipamento que surgiu na época que possibilitou isso. Equipamento leve, 16 milímetros é uma bitola que é exatamente a metade do 35 milímetros, que era a bitola convencional para filme de ficção, e o som direto. Então você podia gravar simultaneamente com a imagem. Isso era uma novidade na época, né? E para fazer um som direto na história dos Muggles, que se passava no final do século XIX, você não podia ter nenhum ruído do século XX, não podia passar um avião, não podia ter uma motosserra, não podia ter barulho de carro, nada. E, e nós conseguimos, foi uma loucura ter entrado nisso, mas nós conseguimos fazer o filme todo sem que entrasse um ruído do século XX nessa história, né? E tem a cena onde a Jacobina está presa, depois ela fala em frente lá da prefeitura, que foi feito em Taquara. Nós fechamos a cidade, os carros todos ficaram em volta, entende? Não podia entrar carro nenhum por causa do barulho, né? Para fazer a sequência da Jacobina. E todo mundo colaborou, todo mundo topou. Jogamos terra para não aparecer o asfalto, pintamos os postes de marrom para aparecer árvore, e funcionou. A turma toda entrou na história, né? A cidade inteira participou. Que maravilha! Teve até uma Então, cena engraçada né, nessa cena que foi feita na prefeitura de Taquara, que é a cena onde entra o Paulo José não, o Lil Goy, né? E aí tem a cena que chegam os feridos, né? Que foram massacrados e estavam todos. A gente fez bonecos e colocou esses bonecos no chão lá na entrada da prefeitura. E uma senhora passou e desmaiou, achou que era de verdade, teve que ser levada para o normal. hospital. Essas coisas que que acontecem. coisa! Né? Que coisa! É. Oh, E tem então muito, eu tem vou uma puxar. outra história engraçada, desculpa interromper, mas depois eu esqueço essas histórias. Tem o casal, né, o rapaz que se apaixona pela mocinha, que ele vai para a Alemanha, e ela fica triste porque ele vai, e eles dançam juntos na cena do baile. E tem uma cena que eles namoram e ela tira a blusa, né? Que não aparece absolutamente nada. Mas enfim, correu zum, zum, zum na cidade que ela ficou pelada no filme, aquela coisa toda. Aí a mãe dela falou: Eu quero falar com você em particular. Não, antes eu tinha dito para ela qual era a cena, não vai ter problema você fazer. Não, 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 faço sem problema nenhum, todos toparam. E aí a mãe me chamou uns dias depois de ter feito a cena queria falar em particular comigo. Eu falei, ai meu Deus, ela vai querer que cancele a cena, eu vou ter que mudar o personagem, vai dar um trabalho, vai criar. Aí ela começou a falar, falou, não, não, a gente não tem problema nenhum ela fazer essa cena. Nós somos modernos, nós aceitamos isso, a gente sabe que o cinema é assim. A única coisa que eu peço para o senhor é que ela não engravide. Que ótimo! Mas aí, Ah, aí o rapaz que contracena com ela, os dois passaram a namorar. Eu falei, olha, eu prometi para sua mãe que você não vai engravidar, hein? que legal! Ah, Cláudio, pode falar. Opa, prazer, doutor, em conhecê-lo aqui. Eu tenho uma memória afetiva desse filme porque eu tinha 16 anos, em 78, e eu, por isso, não pude assistir, porque a censura colocou esse filme para 18.
mas eu me lembro, e isso foi uma maneira até de uma certa censura mesmo, né? Apesar de haver naquele tempo a classificação etária de censura federal, esse filme, na verdade, foi colocado para 18, muito provavelmente para reduzir um pouco. Estávamos ali na saída da ditadura para uma abertura democrática que começava ali, né, em 78. Eu comecei a ler a imprensa alternativa com 16 anos e me lembro de uma certa fortuna crítica, vamos chamar assim, do seu filme na época, que apesar de uma época, de um contexto ainda complicado, né, de repressão e saída da repressão, havia muita divulgação do seu filme, especialmente na imprensa alternativa. E eu me lembro, talvez, aquele programa Abertura da TV Tupi, do Fernando Barbosa Lima, eu acho que alguma coisa apareceu, mas eu lia muito sobre o filme, fiquei com muita vontade de ver, e hoje eu estou matando essa vontade, né? A primeira vez que eu assisto. Mas eu queria que você falasse um pouco do como foi a lida com a censura na época, se houve algum problema, porque é um filme que trata de uma questão muito delicada, né, do ponto de vista da repressão militar, né? E hoje talvez nós tristemente estamos aí nos pródromos de uma situação muito semelhante, né, que estamos vivendo. Involuntariamente, infelizmente, né, o seu filme também carrega essa atualidade. Eu queria que você falasse um pouco da questão da censura na época, se você teve problemas. E essa fortuna, esse filme foi muito premiado, né, ganhou vários prêmios em festivais. Queria que você falasse nesse contraponto, censura versus premiação e tudo mais. Isso. Aí vamos só emendar com a pergunta do Antônio, aí o Bodansky responde as duas de uma vez. Antes de tudo, é um prazer enorme estar conhecendo, mesmo que seja virtualmente, o Bodansky, que eu acompanho já. Meu nome é Antônio Brasil, jornalista e professor de cinema documentário. Temos um amigo em comum, que é o Federico Suberti. Mas, de qualquer maneira, a minha questão é sobre o outro filme que foi feito sobre a Jacobina, que é a Paixão de Jacobina, com a Letícia Spina, e, se não me engano, com o Fábio Barreto. Até que ponto eles teriam consultado vocês, vocês tiveram participação nisso? Porque o outro filme foi um esquema meio global, em 2002, né, já com uma outra característica. E a outra é pensar um pouquinho na questão do roteiro, né, que a minha família, que também é de origem alemã, jornalista, o Carlos Kozelitz, foi que, assim como parte da colônia, que escreveu muito contra esses grupos messiânicos, né, o caso da Jacobina, porque tinha toda uma questão de trazer os alemães para serem parte da sociedade brasileira e não guetos fechados, nesse caso meio totalmente separados e com uma forma de vida meio estranha, enquanto, de repente, o que se queria era uma integração e um crescimento que acabou sendo o que aconteceu. Então, também, eu não sei até que ponto, na questão do roteiro, é típico já dos anos 70, uma releitura dos livros, né, que, para a época, um termo altamente pejorativo, chamar alguém de nunca. Né? E isso aí foi uma versão que foi mantida durante muitos anos na história, e também por esse lado, que é só para terminar mesmo, né, de que eles poderiam representar uma visão, uma imagem muito negativa do que era ainda instável, que ainda estava em começo dos anos 70, dos anos 80, sobre se os alemães estavam aqui para ficar ou para voltar para a Alemanha assim que ganhassem dinheiro. Né? E aquilo ali era, vão ficar aqui, mas vão ficar isolados, eles jamais vão se misturar com os brasileiros. Tá? É só para a gente pensar um pouquinho nessas questões, mas principalmente também no filme de 2002, Fábio Barreto, né? Filho do Barretão, sobre o mesmo tempo, Paixão Jacobina. Letícia Spina. Vamos por etapa, né? Vamos primeiro na primeira pergunta, a questão da censura. Não, a gente não teve censura para fazer o filme porque ninguém, enfim, ninguém tinha, sabia o que exatamente estava fazendo. Ninguém se preocupou com essa filmagem, né? Ela estava restrita àqueles colonos lá principalmente de Campo Bom, naquela época ainda continuavam bastante isolados, né? E ah,
Depois ele foi colocado 18 anos, eu não sei por quê, também não se justifica isso, mas isso aí não me lembro de ter participado dessa decisão. Isso vinha da censura, né? Os filmes iam para a censura e voltavam carimbados de um jeito ou de outro. Na maioria das vezes tiravam cenas, nos Muca não tiraram cena nenhuma, aceitaram o filme todo, né? E o filme do Fábio Barreto é interessante, porque o meu filme foi feito 20 anos antes do filme do Fábio Barreto. E o Fábio me falou, gostaria de ver teu filme, me conta um pouco como você fez teu filme, que eu vou fazer refazer essa história, mas de um outro jeito. E a nossa relação sempre foi muito, muito boa, muito gentil. O Barretão é um grande amigo meu até hoje. E só que ele fez um olhar completamente diferente, né? Eu sei que foi criticado pelos alemães, né? Porque eles não se reconheciam na Letícia Spiller, né? Eles acharam que é uma jacobina loira de olho azul, não tinha nada a ver com a figura que eles tinham da jacobina, né? Mas uma outra forma de contar a história, né? Eu peguei mais o lado político, e ele pegou mais o lado sentimental. Mas vocês perguntaram tanta coisa que agora eu esqueci que mais que tem nas perguntas. É. Ele também perguntou dos prêmios. Ah, não, o filme foi engraçado porque ele passou, a primeira exibição foi no Festival de Gramado, não é, né? E os Mucas alugaram 2 ônibus e foram todos, eles lotaram o cinema, quase não teve lugar para Que outras legal. pessoas, né? Então o cinema virou uma grande festa dos Mucas. Irritou um pouco o pessoal do festival, mas eles tomaram conta do festival. Que legal. O filme ganhou melhor atriz, ganhou melhor direção. é, Enfim, ele fez uma bonita carreira aí, né, nesse sentido. Passou na Alemanha também, passou bastante na Alemanha com o nome de Jacobina. Eles não queriam o nome Muca, que para os alemães isso não queria dizer absolutamente nada. Aqui também não, né? Mas lá passou com o nome de Jacobina e ninguém entendia nada. Então ele teve que ter legenda em alemão. É totalmente Olha, legendado em alemão para os alemães, né? Uhum. que legal, que interessante. É. Então, a gente tem online a inscrição da Silvia. Quem quiser falar, deixa eu só colocar Aí, aqui em ó, o galeria Nelson para quer ver. falar. Isso. Meu pai, então Silvia, depois meu pai. Aí, quem quiser. Ah, e a Celina também. Maravilha. E a Paula? Várias pessoas. Então, primeiro, parabéns, realmente interessante isso. Oi, Lisacra, saudades. Saudades. Então, eu queria falar três coisinhas rápidas. A primeira, sobre o sentido político desse filme, e que ele não é muito explícito, né? Então, ele obviamente trata de uma forma de o trabalho, né, retornar todo o produto do trabalho para o trabalhador, seja para quem fez, seja para a comunidade, que é uma forma, né, muito interessante de ter, é um pouquinho o que cooperativas fazem ou coisas assim. Então, você ter uma comunidade, culturas tradicionais, por exemplo, indígenas, fazem muito isso. Então, você tem a roça, por exemplo, nos indígenas, todo mundo ajuda a montar, depois cada família tem direito de ficar com aquilo que ele plantou, tá certo? Mas não existe uma coisa em que você tem o dono da terra para onde você tem que dar, sei lá, em alguns casos aqui no Brasil chegava a 50%, você tinha que dar para o dono da terra, essa coisa toda. Então, quando existe o trabalho dessa forma, ele não é muito útil para pessoas, nem para o comércio, muito menos para os que querem dominar, né? E o Brasil tem uma história dessa ocupação no Brasil, muito de dominação. Então, um tipo de solução para o fruto do trabalho que vinha desse grupo era isso que deveria mais irritar, mais preocupar, mais e tudo. Então, e é muito forte no Rio Grande do Sul, esses dois lados, né? Eu tenho um grande amigo que faleceu há pouco tempo, cujo avô
era lá, eles são lá do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, do interior, e o avô dele era um anarquista também, que era outra forma de negar essas coisas, né? E ele disse que 70% da vida do avô dele passou na prisão, Uhum. porque era uma Meu coisa que Deus, eles... que ah, coisa. quem manda, né? Então, por exemplo, nessa série da Globo aí, o Guerreiros do Sol, eles mostram o tempo todo claramente isso, que quem manda, que a polícia, que os políticos, essa coisa toda, não é aquilo que tem que ser feito, é aquilo que aquele grupinho quer. Então usa tudo o tempo todo, a, a, a polícia e a justiça, muitas das vezes é para isso, né? Tem outras novelas também que eles também mostram que a justiça é difícil funcionar para quem não tem grana, quem não tem. Então é uma coisa que tá. Porém, isso não é explícito no filme, tá? Quem não entende bem disso não saca muito, mas então não é um assim dois grupos que estão contra, não existe um, né? Existe uma toda uma armação muito clara. Inclusive o cara da política e o cara, né, do exército, coisa e tal, ele não tá na lei fazer essa dominação. Não estaria, não poderia, não teria justificativa. Então eles vão com subterfúgios e armam as pessoas, prometem, né? Você pode ganhar o que vocês pegarem lá, vocês podem levar, coisas assim. Então é muito muito interessante essa história, mostra bem isso, né? E aí, por último, comentar sobre é um documentário ou é um filme, tá certo? Então, eu me lembrei recentemente que eu assisti aquela Operação Condor, feita pelo André Sturm. Então, eu fui assistir, gostei muito também, é muito interessante. E ele faz isso, ele diz, não, não é um documentário, mas é um documentário, vamos dizer, então, porque ele conta uma história real, ele cria personagens para poder contar essa história com artistas e não com os próprios. Então ele não põe um personagem fazendo de conta que é o Juscelino Kubitschek. Juscelino é Juscelino, sai nos jornais, etc. Então, mas ele cria toda uma forma de fazer um filme que é um drama, enfim, em que ele o tempo todo está narrando no fundo, é um documentário sobre essa coisa que é a morte do Juscelino e depois, né, do Jango e depois do próprio Carlos Lacerda com e ele foi atrás de tudo, tudo, tudo que tinha para documentar isso e então traz. Então ele é uma narrativa, é um documentário sobre a Operação Condor no Brasil e também outros que ele também traz, que nessa época está em toda a América Latina, né? Então, nessa coisa mas ao mesmo tempo é um os atores, né, são atores. Mesmo tendo como aí você pegou as famílias, né, não são aquelas da época da Jacobina, porém são, mas achei extremamente interessante. E tive também essa afliçãozinha que ele falou aí no começo, porque eu não conhecia a história, não sabia, então muito aos poucos é que você vai meio deduzindo o que está acontecendo, do que se trata, aquilo tudo, e pouco a pouco, mas é bem interessante. Gostei, queria comentar essas coisas aí, não sei se faz sentido. Obrigado, mas Olha, sim. não, a gente não pensou em nenhum momento fazer um filme partidário, panfletário, né? Isso que está no filme, eles é que colocaram, né? E na realidade também não são os próprios personagens que se interpretam, já são os filhos, já segunda e terceira geração, mas que manteve essa cultura, principalmente pela língua, né? É isso. E aí volta a questão, né, documentário ficção, que eu acho que uma conversa que não termina, não leva a nada. Eu acho que cada um pode interpretar como quiser. É interessante que quando você É, vai em entrevista e fala e pega, vai atrás da realidade, da história contada por quem é, viveu ela, e não é. por quem narrou, sob uma ótica, diferente. Então, essa coisa se explicita muito mais, Uhum. essa coisa, porque a história, em geral, é narrada pela
né, chamada classe dominante, ou o que quer dizer, eu não acho interessante esse termo, mas por quem manda no país é que, em geral, escreve a história. Então, é uma coisa, é aquilo muito que sai. No caso dos Muca é interessante porque a história foi escrita inicialmente por quem era contra, quem venceu, quem aniquilou eles, né? Isso, Por esse isso, padre, né? Esse padre Chup, que é o primeiro livro que cita os Mucker, e ele fez um livro para justamente demonizar os Mucker, né? Para isso. justificar a atitude dos alemães que não eram do grupo dos Mucker. Então, isso prevaleceu muito tempo, até no final dos anos 70, que começaram a surgir os primeiros estudos em cima do que de fato Do eram que os de Mucker, né? fato. Até É, então era considerado assim, do demônio. é, A Jacobina era tida como uma pessoa imoral, porque ela teve mais de um homem, imagine, naquela época, né? imagino. É, Então, eles foram muito mal falados, né? É, 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 Tanto é que os que descendiam dos Mucres não falavam, tinham vergonha, tinham medo até. Então é, ninguém dizia que a família tinha Mucker na família, né? Eles diziam, morreram todos, nós não temos nada a ver com isso. Uhum. nada a ver. Tá Bom, certo, gente, mas vamos muito lá, vamos bacana. lá. Muito bacana esse Maravilha. trabalho que você teve, muito bacana. Obrigado, obrigado. Lilian, diga. Obrigada, obrigada, Silvia. Agora é o Nelson, o professor Nelson. Hum. Boa noite a todos. Boa noite, Jorge. Uma honra e um privilégio de novo. Áquila, saudades, Grande coragem. abraço, grande É bom. abraço. E boa noite a todos. Embora o Jorge fala que não teve uma intenção de politizar, mas eu vi em Jacobina uma grande líder política. Ela não era pouca porcaria, não. Tinha liderança, tinha carisma e um pensamento muito firme. Nada de respeitar o imperador, o Kaiser, não respeitar o governador e não respeitar o prefeito. Isso é quase anárquico, né? Mas as próprias posturas do grupo e dela realmente passam a ser uma ameaça à religião dominante, né? Embora inimigos, né, a Jacobina tenha gerado no meio luterano e jesuíta, lá de Porto Alegre, que queriam a cabeça de Jacobina. A minha leitura aponta isso, né? Então eu digo, Jacobina era uma grande líder política, sem o querer, sem assim o desejar, né? Não, eu não falei que o filme não era político, eu falei que ele não era panfletário, né? Ah, isso, então, Mas perfeito. a intenção política do filme está muito clara, né? A gente Exato, colocou exatamente, isso de uma maneira muito clara, né? Principalmente nos exatamente. diálogos, naquele baile, né? Onde Ah, dá a primeira ruptura, né? Então, tem um diálogo muito claro da posição política de alguns dos Mucker, né? Uhum, perfeito, perfeito. É mencionado a Guerra do Paraguai, né? Alguns moradores ali da região foram para a guerra e, de fato, o Paraguai avança aí na região do Rio Grande, não aí, né? Mas ao oeste, né? Porque uhum, toda a região do oeste do Rio Grande fazia fronteira com o antigo Paraguai, hoje é Argentina, né? Então, fora isso, a questão religiosa, de novo, Jorge, é, mais ou menos na mesma época, o Império enfrentou a questão religiosa, uma crise política, quase militar, com a Igreja Católica. A questão religiosa levou à prisão de bispos no Brasil. Isso nunca aconteceu, né? Então, quer dizer, existia de fato um conflito religioso no Brasil, né? E aí, né, no filme também localizando a região. Essa região eu não conheço, só conheço o Novo Hamburgo ali, não conheço nada. Meu tataravô foi para a região oposta, na divisa com a Argentina, Uruguaiana, Itaqui. Ele era alemão, veio da Prússia, né? Também saindo, era católico, de uma miséria, de uma crise, apesar da Prússia na época estar crescendo, né? Não deve esquecer de Bismarck, que organizou a região e organizou toda a Alemanha, né? Tirou praticamente várias regiões da miséria, não? E nas guerras que se seguiram depois, né? Provocada pela Alemanha. Então, eu vi no filme essa questão realmente muito bem, né, camuflada, a questão política.
embora aparecesse a questão religiosa em maior evidência, não resta dúvida, né? Então, os colonos também, né, não perceberam nada, só realmente eu acho que no conflito começaram a ver que era uma questão muito mais que religiosa. Isso é muito normal, parece na realidade do brasileiro, né? Quer dizer, a religião ela está muito presente, ela é muito forte, né? Ela quase que sobrepõe a política. Aí é muito fácil, né? Muitas igrejas, né, se apropriarem desse imbróglio, né? E tirarem proveito, né? Eu adorei o filme, você está de parabéns, né? De novo, parabéns. Valeu. Obrigado. Mas uma das causas também que geraram o conflito foi a ausência da autoridade. Não tinha autoridade nem política nem religiosa na região. Vieram, os colonos foram jogados simplesmente naquelas linhas, né? Até hoje as ruas chamam-se linha Hartz, linha não sei o quê. Eles fizeram como fizeram na Amazônia também, aquela coisa do peixe, né? Uma rua central e depois as linhas e jogaram as famílias ali, entende? Então, elas ficaram completamente sem nenhuma estrutura de apoio, né? Nem religiosa e nem política. Aí, nesse vazio é que surge a Jacobina. Isso, É. beleza, Olha só. Uhum. beleza. Valeu. Beleza, obrigada, obrigada, pai, obrigada, Jorge. Agora a Celina, Celina Torrealba, que também é cineasta, nossa amiga aqui do Cineclube. Boa Celina, noite a oi, todos. boa Obrigado. noite. Obrigado, Lilian, Cristina, por viabilizarem a vinda do Jorge e Áquila, por escolher o filme. Boa noite a todos. Jorge, minha pergunta é fácil. Você foi diretor de fotografia. Conta para nós quais foram as escolhas nesse segmento, como é que isso aconteceu, um pouco esse processo nessa de fazer esse filme. Bom, eu entrei no cinema pela fotografia, pela câmera, né? E sempre fiz a câmera dos meus filmes, né? Alguns com outro câmera também, mas basicamente a câmera é minha. Nos MUC, assim como no Iracema e Terceiro Menino citados aqui, tinha uma única câmera que era minha, né? E eu tenho assim uma postura de dirigir com a câmera, né? Eu dirijo através do olhar do visor da câmera. Então eu não coloco os atores ou não atores, não importa aquilo que eu quero retratar, em função da câmera. Eu faço o inverso. É a câmera que vai atrás daquilo que ela quer contar. As pessoas estão ali, entende? Então eu não digo você olha para cá ou ilumina esse, ou então você se posiciona um pouco mais para lá porque está fazendo sombra no outro. Não falo nada, deixa eles à vontade como eles estão e eu me viro com a câmera. E o som também, né? O som também tem que procurar a sua posição, né? E o som é muito importante, né? Então eu sempre digo para o técnico de som, você escolhe onde você quer pôr o microfone, onde você quer ficar, que eu me viro com a câmera, né? Câmera na mão, então. Assim, 90% câmera na mão ali. É documentário, né? É, Não, a gente não cai é, nessa história de gênero, porque isso aí é uma armadilha. É igual na é, literatura, só cai em gênero quem cai na armadilha, porque é literatura, é cinema. exatamente, né? Uhum. E essa maneira de filmar, os não atores pareçam natural, é uma coisa que é uma técnica mesmo, né? Você não pode repetir cenas. Se você precisa repetir uma cena, você tem que recriá-la de outra forma, para que a pessoa de repente, não quer mudar o seu jeito de falar, porque acha que o outro gostou mais assim ou assado, entende? Então, a gente conviveu junto com eles. A presença da câmara ficou tão natural que ninguém se incomodava com a presença da câmara lá. Uhum. Até porque é uma câmera só, equipamento muito simples, pouquíssima iluminação, né? Tem uma cena engraçada, uma das, a cena que a gente tinha maior número de figurantes.
foi onde o Pereio lidera o batalhão que vai lutar contra os Mooker, né? Eu queria uma cena no final da tarde, né? E o dia foi terminando, tudo preparado, todos os figurantes vestidos, esperando lá os cavalos, não sei o quê. E cadê o Pereio? O Pereio sumiu, ninguém achava o Pereio. Aí sai a equipe de produção louca, aí acha o Pereira na praia. Imagine você de Sapiranga até a praia, cento e poucos quilômetros, né? Alguém Nossa. achou o Pereio lá, né? Aí traz o Pereio e o sol se pondo, se pondo. Na hora que o Pereio chega, assim, tinha um restinho de sol. Eu falei, bom, tenho duas, ou eu brigo com o Pereio e não filmo, ou eu não falo nada e filmo, e depois a gente vê. A cena ficou ótima. Eu não falei nada no Pereio. Ah, Mas ele tá com aquela cara que ele sabia que eu tava puto com ele, né? Isso dá pra ver na cena. Que combinou com a cena. ah. Ah, que Muito obrigada, legal. Jorge. Obrigado, Átila. É. Então, eu não sei se a Silvia levantou a mão de novo. Sim? Isso, é só um comentário que ele falou da câmera e do som. Uma das coisas que eu reparei várias vezes é aqueles sons de grilos de fundo, sabe? E que é um som muito de mata, de local desse tipo, que aparece bastante como ruído de fundo. Muito gostoso. Era o natural ou vocês puseram depois? Uma parte natural e uma parte foi colocada. Hum. Mas foi gravado tudo lá mesmo, no local, né? Eu Tá, pulei a tá Paula. certo. Desculpa, Paula. Não, 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 era isso, já falei. Então, a Boa Paula, depois o Antônio quer fazer uma pergunta também. Pode Tá falar. bom. noite. É, Nossa, eu estou muito impressionada porque o filme tem, né, 50 anos e tem é uma joia mesmo, né, de 50 anos atrás, assim. É muito impressionante como a microprodução parece ser tão maior, né? Como ela aparenta maior até do que o que você nos traz, Jorge, é muito impressionante. E eu ia falar exatamente desse teu ponto aí que você trouxe na tua última fala sobre a fotografia. Porque tem planos que você começa e não diz que vai abrir, e de repente abre e faz a gente entender a cena toda a partir da lente, né? É. Muito impressionante como a tua caminhada e o teu movimento de câmera. Eu tenho estudado um pouco sobre isso. O movimento da câmera dá uma cena maior, né? E aí, quando você fala que tá com uma câmera só, é muito impressionante como há 50 anos atrás a gente estava aí nesse. É realmente assim, é muito impressionante. Agora, um outro comentário que eu ia fazer era sobre essa sua esse desafio, né, de não vou usar essa palavra, mas vou usar em pegar emprestado, né, mas essa reencenação com, né, a continuidade dessas famílias, né, é uma coisa muito peculiar e muito difícil de fazer, porque você trabalhar com pessoas que não são atores e trazer essa realidade, de alguma forma, isso também traz um pertencimento, né, dessas pessoas e dessas famílias, delas poderem estar reencenando essas cenas, né, e estar reeditando essas cenas, né, de como isso é bonito na prática, né, do set, mas na prática da encenação, né, dessas pessoas estarem podendo reviver cenas que elas não participaram, mas que de alguma forma está contando a história delas. Então, assim, isso é de uma poesia, isso é de uma
é de uma fortaleza mesmo, né? De uma fortaleza para o dialeto, para a comunidade, né? E a direção de arte que você chamou de cenário é uma direção de arte primorosa, né? De como é que eles mesmo participaram dessa reestruturação desses cenários, né? Que eram sets, mas que ficaram cenários, né? Então seria muito interessante saber se como é que isso tudo está lá, né, hoje, mas é, me ficou também muito presente realmente essa relação que você conseguiu trazer dele, e sim, deles se auto-reencenarem, né? Mas hoje a gente também está discutindo muito essa relação do direito autoral, né, com o documentário, sobretudo com o documentário, né? Com a ficção, a gente já tem aí uma outra levada, mas o documentário, nessa relação com o direito autoral, é como se isso tivesse se multiplicado nessa tua obra, porque é isso, é de novo dar voz a quem não teve oportunidade de contar uma história que não foi contada, né? Que não foi contada, mas que está sendo contada através deles. Então, assim, é muito bonito, não apenas a obra, mas esses bastidores, né? Essas relações, né, anteriores à montagem de cada cena e a continuidade do filme que está aí. Estou muito feliz de ter conseguido ver isso e de estar aqui com você. Muito obrigada. Que bom, que bom. Ah, Não, foi uma relação tão bonita, né? Porque a gente acabou, eu me sinto, né? O Wolf principalmente, como se a gente fosse o Mooker também, né? A gente saiu dali, né? Tanto que eles nos receberam e nós os acompanhamos também nessa, né? Nessa jornada, né? De resgatar uma história que tinha um viés tão negativo, né? Para inverter isso, né? Hum. Uma Através da arte, verdade da história, na medida do é, possível, né? uma Quer dizer, arte a vocês história estava fazerem sendo contada de uma forma errada, né? De uma forma propositadamente errada, e a gente conseguiu dar a voz para eles e dizer, não, na verdade foi assim como está no filme. Foram eles que contaram, quer dizer, a gente não inventou nada para o filme. Tanto é que quando o filme passa, sempre passa, repassa, é impressionante. Eles curtem demais o filme, né? Passam para as gerações seguintes. Toda hora tem algum evento onde passa o filme, né? Não houve nenhuma crítica de, isso não é assim, isso tá errado. Ao contrário, né? Ai, como era assim, nossa, minha mãe falava que era assim. Mas principalmente a linguagem, a fala. Eu acho que um dos resgates mais importantes, do meu ponto de vista do filme, é a fala. Hum, Oralidade, né? Eu só ia É. complementar uma coisa que para além da intolerância Hum. religiosa ou enfim, todas as intolerâncias que estão dentro do filme, né? Que eu acho que isso é um ponto. Mas tem uma fala, comentário interessante que a Silvia fez, ou o Nelson e tal, é, sobre essa questão da crítica à militarização, né? A crítica a essa relação da instituição, né, dessa referência, né, do governo enfim, isso ter saído em 1978, você passou pelo buraco da fechadura, né, para ter passado por isso. Porque ali não era bem assim, né? O Figueiredo ainda estava ainda estava na história, né? Então, assim, É. é interessante isso ter passado, quer dizer, tudo bem que a gente já não tinha mais a censura, mas também não é assim, né? Você passou Mas ali, eu acho que eles viram, falado em alemão, coisa dos alemães, acho que não deram muita pelota, não. acharam que não ia arranhar a lataria, mas você É, arranhou, viu? é. Maravilhoso. Hum, hum. alô. Maravilha! O Antônio aqui perguntou de financiamento.
como foi o financiamento do filme na época? Foi uma coprodução, né? São da Alemanha Compro- esse filme, que é delicado falar de um fracasso completo, né? No caso, foi uma tragédia que aconteceu. Como é que os alemães viam isso mudar Olha, nessa época? a estrutura financeira de produção é a mesma do Iracema, dos filmes, uma parceria com a televisão alemã. A televisão alemã produz ainda até hoje ficção ou documentário. Então, eles compram um projeto, né, que eles aprovam, né, é como se fosse um edital, eles aprovam o projeto e aí eles entram com uma porcentagem bastante alta do custo desse projeto, né? Agora, na realidade, é uma produção alemã. A gente fala coprodução porque eu registrei o filme no Brasil também, justamente para poder ter o certificado de produto brasileiro e exibir o filme aqui, né? Mas na realidade não tinha dinheiro brasileiro, né? O dinheiro brasileiro é do nosso bolso. O dinheiro, o filme foi filmado aqui. No caso dos Muca, ele foi montado aqui também, né? No Brasil. Reinaldo Volpato, que é o que editou, montou o filme num pequeno estúdio que a gente tinha aqui na Vila Madalena. Mas eram financiamentos muito pequenos, financiamentos de programas assim, de filmes experimentais, programas de baixíssimo orçamento, né? E você perguntou como é que esse filme foi visto pelos alemães na Alemanha? O quê? Imprensa, como é que foi visto? Eu não estou não está vindo o som dele aqui. Opa, pode... É. Agora tá Você ouvindo? pode repetir a Ah, pergunta dele? É a repercussão do filme na Alemanha. Você disse que passou lá É. algumas vezes. Como é que os Não, alemães viram? Isso é uma é muito engraçado isso. O filme passou bastante na Alemanha na época, mas eu acho que eles não, para eles era uma coisa tão exótica. Eles viram uma coisa assim estranha, brasileira ali, entende? Uma língua que eles achavam que era parecido com o alemão, mas que também não entendiam. Passou com uma curiosidade. que interessante. Não captaram a mensagem política do filme, não vi, mas era mais uma curiosidade. Mas isso são alemães mesmo? Isso não existe, entende? E aí depois, anos depois, um grande cineasta alemão que foi até professor meu, chamado Edgar Reitz, ele fez uma série que ficou muito famosa na Alemanha, chamada Heimat. Heimat quer dizer o lar, né? A sua origem, né? E ele era do Hunsrück, ele era dessa região, então ele resgatou toda a história do Hunsrück alemã, do lado alemão. Ah, E a que partir legal. daí, o filme foi visto de uma outra maneira. Ah, eles são lá do Hunsrück, também são. Aí diz, também são alemães, entende? Aí, porque primeiro eles negaram, esses caras não podem, isso não existe na Alemanha, eles não são alemães, entende? E de fato, em parte, não eram, porque já tinha segunda geração aqui no Brasil, né? Eu tenho uma pergunta. Jorge, eu estive na Alemanha uma vez, estive conversando com uma senhora que era professora, não sei do quê, e ela estava muito chocada porque ela descobriu que tinha descendentes de alemães pobres no Brasil, como se fosse, como se nós estivéssemos ofendendo os descendentes de alemães, deixando eles serem pobres. E então, pessoas que pensavam assim, num período de prosperidade da Alemanha, né? Como é que eles viram esses alemães tão pobres? Eles, primeiro, eles não os viam como alemães. Eles achavam impossível serem alemães. Alemão não faz assim, alemão não se comporta dessa maneira. Eles não se identificavam como alemães, os Muck como alemães. Mas essa região do Hunsrück é uma região na Alemanha, era muito pobre naquela época, de onde saíam muitos imigrantes, né? Essa questão da pobreza é engraçado, não me lembro que ela entrava no debate. Entrava mais no debate seguinte, não, isso aqui é exótico demais, não pode ser alemão, entende? Mais Até porque, cultural. como eles não entendiam a língua, né, eles diziam, não, isso não são alemães, são qualquer outra coisa, mas não são alemães. Talvez também dizendo, acreditando que o alemão não se comporta assim, o alemão não pode ser tão pobre, tão selvagem, né? Morar no mato É, desse não são jeito. ingênuos, né?
Agora, um detalhe que eu não disse quando você falou da cenografia, nós usamos só ambientes existentes, nós não construímos absolutamente nada. As pessoas cederam suas casas. A casa da Jacobina era a casa da Jacobina de verdade, está lá até hoje, no Morro do Ferrabras, né? Então, todos os ambientes, tanto, vamos dizer, do lado dos mucker, quanto do lado dos que não eram muckers, são ambientes de lá. Os ambientes internos foram na prefeitura de Taquara, como eu disse, e que está preservada. Na época era muito bem preservada, tinha um mobiliário do século XIX, tudo muito bem lá. E a casa que explodiu? A casa explodiu, outra história. Não, essa foi uma fachada de madeira que a gente construiu, evidente, né? Não era casa de verdade. E veio um cara que dizia que era da Globo, que era especialista em explodir coisas, veio um dos poucos que foram de avião até lá. E o cara montou a traquitana toda, montamos aquele cenário. O dinheiro era muito pouco, né? Quer dizer, foi uma dificuldade fazer que aparecesse uma casa, né? E aí, tudo pronto, e na hora que eu digo assim, câmera, aí o cara explode tudo, porque o cara era meio surdo, e ele entendia o que eu disse, e a câmera não estava rodando quando ele explodiu a casa. Aí tivemos que fazer tudo de novo, você acredita? Que coisa! Ai, que olha só! Eu assisti a explosão do lado da câmera, não tinha ligado a câmera. Ai, meu Deus. Tem duas coisas que eu queria perguntar. Uma, em relação a essa nova série, né, que abordou esse povo dessa cidade que fala essa língua, esse dialeto. Existe alguma diferença? Porque eles chamam esse fenômeno, né, quando uma língua é falada por imigrantes em outro lugar, ela acaba absorvendo a língua do colonizador e a língua local, e aí chamam de crioulo, né? Se existe muita diferença da língua falada no filme, que seria pelos habitantes da década de 70, né? E a da Alemanha, se pelo menos os habitantes, né, os falantes desse idioma, né, eh, se eles reconheciam, se era muito diferente. Era assim por duas razões. Primeiro, você até consegue ver isso no filme. Eles usam muitas palavras brasileiras ou abrasileiraram palavras para o alemão, né? Muito mesmo, né? E na Alemanha aconteceu o contrário, porque com a escolaridade eles aprendiam um alemão oficial na escola, né? Então o alemão ele foi deixando, ficando de lado. Então ele adquiriu elementos do alemão, vamos dizer, Hochdeutsch, que eles falam, o alemão oficial, né? Que foram incorporados na língua deles, e aqui é o contrário, aqui foram incorporados elementos da língua brasileira, portuguesa. Então há uma Ah, diferença, assim, bastante significativa. Tanto é que é um dialeto que não existe em lugar nenhum, a não ser ali na região do entorno de Campo Bom. olha A que Bárbara maravilha! Paz é de Campo Bom, ela é uma mucker. Olha que legal! Gente! A esposa do Babenco, né? Que depois ela virou uma super documentarista também, né? Mas ela Ah, é de que origem mucker, é legal! de lá. Não alemã, de Olha, italianos, né? Mas é de lá, é, porque os alemães se misturam muito com os italianos lá. isso que eu ia perguntar. Que quando o Akla teve a ideia da gente assistir esse filme há um tempo atrás, a gente também tinha assistido na ocasião da morte do Comolli, que a maioria das pessoas da academia conhece ele como teórico, enfim. E ele fez um filme sobre uma colônia, a La Sicília, no Ah, esse sul. é vocês falaram do anarquismo, essa história é interessantíssima, é. Isso, e aí quando o
hora que ela falava, mas não é esse o filme, eu ficava achando que era o mesmo. Falei, nossa, mas peraí, então o Bodansky e o Comolli fizeram um filme sobre a mesma história? E não, é completamente diferente, né? Porque são italianos convidados pelo Dom Pedro, né? Que vieram para cá Mas fazer os a. alemães também foram convidados pelo Dom Pedro, né? Foi Também, ele que olha incentivou só. essa política de imigração, financiou em parte, inclusive, né? Então a origem está no Dom Pedro, né? Ele era muito aberto e muito aberto, principalmente, vamos dizer, aos perseguidos na Europa, né? A trazê-los para cá. É, A história da por colônia isso que Cecília por isso que é mandou muito... uma carta pro Dom Pedro mesmo, que tinha convidado, Não, né? essa carta é verdadeira. Essa carta existe e foi lida no filme. Olha só, e É. não foi enviada, né? Mas existe. Não foi enviada, mas existe. É. Ah, Mas que coisa. essa mistura que ele fez, eu acho que eu vi esse filme há quase 50 anos, né? 50 anos depois, quer dizer, eu devo ter editado um novo filme. Eu, na minha cabeça, o filme do Polanski sofreu interferências de vários outros filmes e outras histórias. Então, o que eu conversei naquela época devia ser cheio desse filme, um filme que é uma parceria do Polanski comigo, né? Porque é o terceiro filme. Ah, é. Ah, Como Iracema pois também. é. O Iracema já era muito diferente. A Iracema que eu me lembrava já era uma outra história, bem diferente do que eu vi há um mês atrás, que é É. magnífico. Muito melhor do que a minha. Ah, que Olha, É, olha só. o tempo muda o olhar da gente, né? Muda. Muda bastante. O filho do Péreio, o João Velho, que é o filho do Péreio com a Cissa Guimarães. Eu conheci ele da cena carioca. Eu mandei pra ele, né, o filme um pouco antes. Ele falou, cara, nunca vi esse filme. Aí eu falei, depois eu te conto. Aí você tá aqui contando as histórias. E o Pereira era um cara que dizia, né, mesmo que quando eu tô mentindo, né? Mesmo quando eu digo que tô mentindo, eu tô mentindo. Então, frase, pô, ah, aquele É, jeito dele, né? Aquele jeitão dele de gostar de. Enfim, o João, ele deve ter uns 40 anos, né? E ele vem fazendo agora uma releitura de alguns textos do pai. Eu encontrei com ele na rua, outro, sei lá, ele deve ter um mês e meio. Ele mora ali na zona portuária, uma história assim, meio. Ter encontrado ele, eu falei, nossa, João, o que é que você tá fazendo? Ele falou, pô, tô indo comprar pão, uma coisa, uma história assim, meio é, perdida. Aí eu mandei pra ele agora, eu falei, cara, teu pai tá nesse filme. Ele falou, cara, nunca vi, quero ver esse filme. Ele é todo engajado. Eu é, morri de rir aqui com ele, você me contando você contando essas histórias, eu contando aqui pra ele. é, Mas é um filme que tem que ser revisto, né? Assim, hoje, nessa relação que a gente está. a gente está nesse processo de restauro dos meus filmes e os Mooker não foram restaurados ainda. Então, logo que eu conseguir restaurar, aí a gente faz um relançamento dele, né? Ei, o Maravilha. João para chamar o João. Isso. A Silvia perguntou se tem como, e aí para a Paula também poder passar para o filho do Pereio, o Bodansky mandou um link do YouTube. Tem o filme inteiro no YouTube, mas com Sim, baixa sim. qualidade, né? É Mas dá é o para que tem, assistir. né? Que foi projetado em vocês também. É a qualidade da época. Ele foi telecinado há muito tempo atrás, ainda acho que nos anos 90 pela Globo, né? Ele foi distribuído em VHS na época. E os Olha. originais estão aqui na Cinemateca, estão bem preservados, e o negativo original tá muito bom. Então, é oneroso, né, fazer um restauro, né? Mas a gente vai conseguir fazer isso aí, a gente relança ele com o pretexto de ter o filme restaurado. Mas a cópia que tem, que é a partir de um DVD que a gente escaneou isso, tá muito boa também, né? Tá.
O som tava bom, Não, né? Mesmo sendo não tem chiadinho, ele deu. é, não, o filme está razoavelmente bem preservado, mas merece um restauro. É isso aí. Até usar Alguém isso de mais? pretexto, né? Não, usar isso como um pretexto para relançá-lo, né? Isso. Que ano que você começou a filmar esse? O Smoker, É. acho que uns 4, 5 anos antes, não me lembro mais o ano que começou. A gente levou Então, uns 5, 6 anos para preparar o filme. então, 100 anos depois do próprio evento, você filma. Faziam 100 anos, é. Bacana, bacana. É, Beleza. hum. Que legal! É porque o Ah, evento é registrado em 1874, né? Eu O, acho que sim. o O evento evento, real é, tem o registro em 1874. E é. aí, 100 anos depois você vai filmar a história. Legal isso. É, né? Porque na época que a gente falava, divulgava o filme. Não, isso aconteceu há 100 anos atrás. Tá Isso. certo, é. Hoje já são Beleza. 150 anos atrás. Puxa. que Ai, ai. coisa! É, Ah, maravilha! Então, é. alguém mais quer comentar? Então, eu vou agradecer a presença de todo mundo, agradecer demais de novo a presença do Jorge e do Átila. Átila também, muito obrigada pela sugestão, né? É Não, muito adorei. legal. Vai voltar, aquela? Vai vir de vez em Hein? quando? Vai voltar a vir de vez em quando no Cineclube, Não, Aquila? eu tô aprendendo a entrar aqui online. Eu tinha medo de levar choque, mas eu vi que não acontece isso. Eu estou com Ah, que sapato, Gostei legal. eu estou com sapato de sola de borracha. eu gostei do seu cenário, Luiz Acre. Muito bem É, feito. Ah, Pano de você, fundo lindo. pois é, eu caprichei aqui para você. Olha, muito bom te encontrar, Luiz Acre. Puxa vida, a É gente tão bom precisa. encontrar um velho amigo também. Velhíssimo. A gente se conheceu no início, quando eu entrei na faculdade em 1964. A gente Pois estudou é, junto lá. Hum. é, Desde pois é. 64 que a gente se conhece. Há Quantos anos muito são? tempo. 60, né? Hã? É, já Muitos andamos por Uau, é aí, fizemos verdade. fotos. É. Nós somos colegas, estudamos juntos no Instituto Central de Artes, 64. Fizemos até uma expedição fotográfica juntos, tá? Cristalina, você se Ah, é. lembra? Essas fotos estão no filme, né? Da UNB. Uhum. Estão, é. Junto com uma entrevista sua falando do teu pai. Uhum. ó, Ah, então a gente É. pode planejar de passar aqui também, hein? Fazer essa dobradinha Ah, de novo, esse de novo. filme da UNB seria Boa, interessantíssimo, né, boa, Luiz? boa. Não É muito é? bom. Puxa, É. muito legal e muito E oportuno a também, nossa né? história que o Luiz Acre e eu vivemos como alunos da primeira turma da Universidade de Brasília, primeira ou segunda, no período que ela ainda funcionou na concepção original do Darcy Ribeiro e do Anísio Teixeira. Depois, quando ela foi invadida e fechada em 65, ela reabriu no ano seguinte, já nos moldes tradicionais. Já não tinha mais nem os professores e nem aquela ideia do Darcy, enfim, uma ideia complexa. E o filme explica bem isso, né? O filme é um pouco Ficou muito autobiográfico. claro, ficou muito É, claro. é, e, Ficou muito bom. uhum. Então é isso. Então tá, organiza aí para a gente Muito seguir o obrigado, filme. Jorge. Hã? Muito obrigado. Eu que Obrigado, agradeço a sua presença aí, foi ótimo. muito bom. Obrigada, pessoal. Então, o próximo filme que a gente vai contar com vocês vai ser esse da UNB. Vai Chama-se ser muito Utopia e legal. Distopia. Viu? Isso, Chama utopia e Utopia e Distopia. distopia. Tá Maravilha, bom. maravilha. Então, obrigada, obrigada a presença de todo mundo. Bom final de semana para todos e depois eu mando o link do debate Tá editado. Mais bom. uma vez, Tá ótimo. brigadão, Ótimo. Wodansky. Aquila, beijo Tchau. para todo Obrigado. Obrigada. mundo. Obrigado, Lívia. Tchau, boa Obrigada. noite. Tchau. Tchau. Tchau, Tchau, pessoal. tchau. Tchau, boa noite a tchau. todos. Boa Tchau, boa Boa noite. noite. noite, paizão. Tchau, filha. Boa Um noite. beijão. Tchau. Tchau. Boa noite.
Valeu!